Pessoal, quero estar desejando aí a todos vocês aí uma paz do Senhor Jesus, amém? Pessoal, quero estar desejando aí, né, uma paz do Senhor para todos e que o Senhor nosso Deus possa estar entrando aí dentro do lar de cada um de vocês e abençoando aí toda a família de vocês, tá bom? Mais uma vez estou passando por aqui para poder estar falando um pouco, né, com todos vocês. Embora este canal não pertence a mim, mas pertence à minha esposa, pessoal, nossa irmã Joelma, né? Simplesmente estou ao lado dela aí, dando esse pequeno suporte a ela, tá bom, pessoal? E desde já também eu já peço aí a todos vocês deixarem aí aquele like, se inscreva e compartilhe também os nossos vídeos com mais pessoas, tá bom? Certamente a gente vai estar entendendo que vocês estão aí gostando aí do nosso canal, tá bom? E não se esqueça de deixar também os seus comentários, tá bom, pessoal? Estamos falando aqui do nosso estado do Espírito Santo, né? Hoje está um dia super agradabilíssimo, né? Está um dia bastante ensolarado por aqui no nosso estado do Espírito Santo. Hoje está um dia super agradável, tá bom? Rapidamente eu quero estar deixando aqui uma palavra para o coração de cada um de vocês que vão me assistir neste momento. E eu já pergunto, por que Jesus ele foi tão perseguido, pessoal? Por que Jesus ele foi tão perseguido pelos fariseus, né? Por que será? Por quê? Por combinação, pessoal, por combinação de razões, né? Por combinação de razões. E quais são elas, pessoal? Quais são elas? Aí entra aquela questão, né? A questão da teologia, aquela questão também política, né? E a questão social, né? Entra aí várias questões em cima disso aí, né? Constantemente, pessoal, constantemente Jesus estava sendo observado pelos fariseus. E por essa razão, né? E por Jesus estar sendo observado pelos fariseus, Jesus agora sofria aquela intensa perseguição da parte deles, né? É engraçado, pessoal, que todos pecaram, né? Abraão pecou, Moisés pecou, Davi pecou, né? Enfim, todos pecaram, né? Agora, Jesus, ele fazendo parte também dos profetas, né? Porque todos nós sabemos aí que Jesus ele exerceu 3 ofícios, né? Jesus exerceu 3 ofícios, né? Jesus ele foi profeta, sacerdote e rei. Então Jesus cumprindo também este papel de profeta, né? Jesus ele 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 sofreu aí várias perseguições. Os fariseus constantemente queriam aí ver uma falha em Jesus, né? Devido os outros terem pecado, né? Devido aí os outros terem pecado, né? Eles queriam também que Jesus pecasse. Jesus cumprindo aí este papel também de profeta, né? Na concepção deles, dos fariseus, Jesus teria também que pecar. Só que Jesus, pessoal, Jesus não dava mole para os fariseus, né? Jesus aí, com toda a sua humildade, com toda a sua simplicidade, Jesus, ele não dava mole para os fariseus. Jesus constantemente, pessoal, Jesus ele estava em vigilância, constantemente, né? Então fica aí um grande exemplo para nós que fazemos parte do discípulo de Jesus. Nós que fazemos parte dos discípulos de Jesus, fica aí um grande exemplo aí para nós, né? Nós também, pessoal, como disse lá no livro de Hebreus, nós estamos sendo rodeados, né? De uma multidão de testemunhas, né? Então nós constantemente nós temos que fazer igualmente a Jesus, pessoal. Não podemos dar brecha, né? Nós não podemos dar brecha, porque se a gente der brecha, a gente vai estar dando um motivo para as pessoas nos acusarem, né? A gente vai estar dando um motivo para as pessoas nos acusarem. Então a gente não pode dar brecha.
né? A gente que tem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós não podemos dar mole não, pessoal. Nós que temos o Espírito Santo na nossa vida, as pessoas ficam doidas para poder ver um erro em nós, para poder nos acusar. Assim como aconteceu com Jesus naquela época. Os fariseus eram doidos para poder ver uma falha em Jesus, para poder acusar Jesus. Só que Jesus não dava mole para eles, né? Jesus ele andava no meio dos doutores, Jesus andava no meio dos pobres, Jesus andava no meio dos necessitados, né, das pessoas enfermas, mas Jesus não dava mole para nenhum deles. Jesus veio e Jesus ele soube cumprir o seu papel até o seu destino final, que foi o destino da cruz. Então Jesus ele fica aí como um grande exemplo aí para nós. Jesus aí fica aí como uma pessoa exemplar para a igreja de hoje, né? Nós que vou repetir, nós que fazemos parte da igreja, né, de Jesus Cristo, pessoal, nós não podemos dar mole para as pessoas, né? Para as pessoas falarem de nós. Não podemos, embora todos nós somos falhos, claro, não tem ninguém perfeito, né? Mas eu sempre falo aqui, eu vou repetir, né? O homem inteligente é aquela pessoa que erra, mas conserta os seus erros. Então nós, como somos pessoas falhas, nós temos que tentar aí consertar os nossos erros, né? Por isso que a Bíblia fala, a Bíblia diz que a gente tem a gente tem que renunciar todos os dias. Todos os dias nós temos que estar renunciando diante de Deus, né? Davi disse o seguinte: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da salvação, né? Em outras palavras também Davi disse o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então nós temos que fazer de tudo, pessoal, para não errar. Porque se a gente errar, em nossa volta, tem pessoas de olho em nós. Tem pessoas que estão focadas em nós, né? Tem pessoas que estão, né, focadas em nós, doidas para poder ver uma brecha aí em nós para poder nos acusar, né? Mas fica aí um exemplo aí de Jesus Cristo, né? Vamos tentar aí seguir os mesmos passos que Jesus aí seguiu, mesmo sendo nós pecadores, né? Mesmo nós sendo aí pecadores, né? Mas vamos tentar acertar aí a cada dia aí na presença de Deus, até chegar lá naquele grande dia, né? Para poder estar entrando lá nas mansões celestiais que nos espera, tá bom? Que Deus abençoe.